Olá pessoal, estão prontos para mais um dia de muito estudo? No Goiás Bem no Enem de hoje você vai conferir figuras de linguagem 1 e 2 na aula de português e populismo e regime militar na aula de história. E agora, com uma super novidade aqui no programa, nossas aulas são acessíveis em Libras. Essa é uma iniciativa da SEDUC e do governo de Goiás para democratizar a educação. Agora, vamos para a aula de português com Sara Ramiro. Oi, pessoal! Pensando nesse trimestre que antecede o Enem, hoje iremos trabalhar um conteúdo recorrente ao exame, as figuras de linguagem. Mas não podemos começar a falar sobre elas se antes não pensarmos em dois conceitos, denotação e conotação. Veja esse slide. Denotação é a linguagem utilizada em seu sentido literal, ou seja, o sentido que carrega o significado básico das palavras, expressões e enunciados de uma língua. Em outras palavras, o sentido denotativo é o sentido real, dicionarizado das palavras. Olha o primeiro exemplo. O hibisco é uma planta que pode ser utilizada tanto para a ornamentação de jardins quanto para a fabricação de chás terapêuticos a partir de suas flores. Percebam que houve um jogo real, com a palavra hibisco. Agora olha o segundo exemplo. A professora pediu que os alunos pegassem o caderno de português, também uma ação literal. Contrapondo a isso, vem a conotação. É a linguagem utilizada em seu sentido figurado, ou seja, aquelas cujas palavras, expressões ou enunciados ganham um novo significado em situações de contextos particulares de uso. O sentido conotativo modifica o sentido denotativo literal das palavras e expressões, ressignificando-as. Veja esse exemplo, de Luís de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Luís Vaz de Camões. Espero que tenha ficado claro, mas vamos conversar melhor sobre essa linguagem ressignificada, conotativa? Pois é a partir dela que surgirá as figuras de linguagem, que são várias, mas que não devem ser motivo para o seu desespero, pois no Enem, assim como outros vestibulares, eles vão trazer em suas questões as figuras mais conhecidas e populares. Elas são importantes recursos expressivos, encontrados principalmente em textos literários. As figuras de linguagem no Enem precisam ser compreendidas em sua totalidade, pois assim o candidato certamente conseguirá atribuir às palavras seu verdadeiro sentido. Há basicamente 3 grupos de figura de linguagem. Observem comigo. 1. Figura de palavra. Metáfora, catacrese, comparação, metonímia. 2. Figura de pensamento. Antítese, eufemismo, hipérbole, ironia, gradação, prosopopeia, onomatopeia, aliteração, assonância, eco, paronomásia. E 3. Figura de sintaxe. Elipse, zeugma, pleonasmo, anáfora, hipérbato, polissíndeto e silepse. Então, pelo slide, acompanhe aqui comigo. A figura de palavra tem o objetivo de empregar o sentido figurado de uma palavra, com base na similaridade, comparação ou associação que essa palavra tem. Já a figura de pensamento, vocês perceberam que elas são maiores, tem um número mais expressivo, se posiciona no plano das ideias, com base na imaginação, na significação simbólica ou mesmo no raciocínio. E por fim, não menos importante, vem as figuras de sintaxe, que têm a função de dar destaque significativo a algum membro de uma frase, de um enunciado. Para nosso encontro hoje, separei 4 figuras para trabalharmos de forma mais próxima. E vamos começar com a primeira, metáfora. A palavra metáfora vem do grego metafora, mudança de transposição, pelo latim metáfora, permite a substituição de um termo por outro. É uma figura de linguagem que consiste no uso de uma palavra ou expressão com sentido de outra, com a qual é possível estabelecer uma relação de analogia. Para que a analogia possa ocorrer, devem existir elementos semânticos semelhantes entre as palavras ou expressões. Olha só um exemplo, você é meu sol. Uma expressão maravilhosa e metafórica. A gente sabe que o sol traz energia, luz, irradia o calor, entre outras coisas. Então receber uma declaração dessa é algo maravilhoso. É uma metáfora que se constrói num sentido muito bom. O poema é uma bola de cristal. Se apenas enxergares nele teu nariz, não culpes o mágico. É de Mário Quintana. A gente sabe que o poema não é uma bola de cristal. Muitos a confundem com outra figura, a de comparação, que tem função semelhante, mas que traz geralmente uma palavra ou expressão comparativa.
que é descrita no enunciado. Ela vem explícita, né? Como exemplo, a palavra como. Olha a oração. Meus sonhos são como poeira ao vento. Entendido? Houve uma comparação entre os sonhos e a poeira. Temos também outras figuras, mas vamos ver uma questão que caiu no Enem para ilustrarmos o que estamos estudando? Olha só, essa questão é de 2013. Vocês veem a imagem aí. É um homem, né, um ser humano, em evolução. Veio das cavernas até os dias atuais. E o enunciado começa assim. O argumento presente na charge consiste em uma metáfora relativa à teoria evolucionista e ao desenvolvimento tecnológico. Considerando o contexto apresentado, verifica-se que o impacto tecnológico pode ocasionar a. O surgimento de um homem dependente de um novo modelo tecnológico. B. A mudança do homem em razão dos novos inventos que destroem sua realidade. C. A problemática social de grande exclusão digital a partir da interferência da máquina. D. A invenção de equipamentos que dificultam o trabalho do homem em sua esfera social. E. O retrocesso do desenvolvimento do homem em face da criação de ferramentas como lança, máquina e computador. Então, pensaram na resposta? O gabarito é a letra A. O surgimento de um homem depende de um novo modelo tecnológico. Observe que existe uma metáfora sugerida na charge, uma interseção entre o homem primata e o homem atual, apresentada pela posição curvada em que se aparece na figura. Legal, não é mesmo? Então, prometi as outras figuras. Vamos falar então da metonímia? Metonímia é a substituição de uma palavra por outra, quando entre ambas existe uma relação de proximidade de sentido, que permite essa troca. A metonímia não deve ser confundida com a metáfora, que se baseia num processo de associação de ideias, de semelhança, de comparação mental. Exemplo, o teatro aplaudiu o autor. A gente sabe que não foi o teatro, foram as pessoas que estavam ali. Houve uma substituição das pessoas pelo nome do espaço. A substituição de uma palavra por outra se realiza principalmente destes modos. 1. O autor pela obra, por exemplo, ler Machado de Assis. 2. A causa pelo efeito ou vice-versa, viver do trabalho. 3. O inventor pelo invento, comprar um Ford. 4. O concreto pelo abstrato ou vice-versa, ter ótima cabeça, que significa inteligência. 5. A parte pelo todo ou vice-versa, 5 cabeças de gado. 6. O gênero pela espécie, a estação das rosas. 7. O singular pelo plural, as chuvas chegaram. 8. O determinado pelo indeterminado, fazer 1000 perguntas. E 9. O indivíduo pela classe, ser o Cristo da turma, quer dizer, você está sendo crucificado. Temos também uma outra figura que é o eufemismo, que é uma maneira de dizer as coisas de forma mais sutil e leve, um mecanismo que tem o objetivo de suavizar uma palavra ou expressão que possa ser rude ou desagradável. Ele consiste na troca de termos ou expressões que possam ofender alguém por outras mais suaves, seja por serem indelicadas ou grosseiras. Exemplo, você faltou com a verdade quando se pretende dizer que determinada pessoa mentiu. A antítese também é uma figura importante. É a figura de linguagem caracterizada pela apresentação de palavras de sentidos opostos. Olha só o exemplo 1. Viver e morrer são coisas mais naturais do mundo. Viver e morrer. A alegria e a tristeza fazem parte do meu trabalho. Alegria e tristeza. E para terminarmos por hoje, trouxe para vocês uma última figura, a hipérbole, a famosa por seu exagero. Uma figura de linguagem classificada como figura do pensamento, que consiste em exagerar uma ideia com a finalidade expressiva. É um exagero intencional na expressão. Olha só o exemplo, estou morrendo de sede, em vez de dizer que está com muita sede. 2. Já lhe disse isso 1 milhão de vezes, em vez de dizer que disse isso várias vezes. Mas para finalizar, vamos para uma última questão do Enem, agora de 2016, um pouco mais próximo a nós. O nome do inseto pirilampo, vagalume, tem uma interessante certidão de nascimento. De repente, no fim do século XVII, os poetas de Lisboa repararam que não podiam cantar o inseto luminoso, apesar dele ser um manancial de metáforas, pois possuía um nome indecoroso, que não podia ser usado em papéis sérios.
Caga-lume. Foi então que o dicionarista Rafael Blumenau inventou a nova palavra pirilampo, a partir do grego significado fogo e lâmpadas, candeia. O texto descreve a mudança ocorrida na nomeação do inseto por questões de tabu linguístico. Esse tabu diz respeito a, letra A, recuperação histórica do significado, letra B, ampliação do sentido de uma palavra, letra C, produção imprópria de poetas portugueses, letra D, denominação científica com base em termos gregos, letra E, restrição ao uso de um vocábulo pouco aceito socialmente. Olha só, pensou comigo? Gabarito é essa letra E, restrição ao uso de um vocábulo pouco aceito socialmente. E pensa comigo, caga-lume seria muito complicado, né? A gente foi usando e ficou vagalume para nós. Mas na época o pirilampo foi uma forma de eufemismo. Por que eufemismo? É a substituição do nome. O candidato deve observar que a banca, ao utilizar a expressão tabu linguístico no enunciado e vocábulo pouco aceito socialmente em uma das alternativas, aborda uma das figuras, como eu disse, o eufemismo. Esse recurso linguístico tem por objetivo suavizar a mensagem, que pode ser vista como desagradável. Me despeço aqui, me despeço de você aí de casa, deixo um grande abraço. Quero dizer que eu confio e sei que você vai arrasar neste Enem, tá? Que novembro seja só sucesso para você. Tchau, tchau. Valeu demais, professora, pela sua participação aqui no programa. E é o seguinte, turma, depois do intervalo, o professor Pedro Turco tem uma história para te contar. Na verdade, muita história. Populismo, regime militar, Revolução de 30 e Era Vargas. É rapidinho, não sai daí.